Boa noite, pessoal. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos como família, e nessa dádiva, essa oportunidade de confraternizarmos todos nós no mesmo pensamento, nos mesmos ideais, nos mesmos propósitos. Não importa o caminho que cada um segue nas suas vidas particulares, os propósitos, mas sabemos a certeza que o que nos traz aqui nessa casa, esse refúgio espiritual, é o contato com esses nossos amigos espirituais, é o contato com a luz maior que preside esse planeta, é o contato com o nosso querido Mestre Jesus, com toda a falange de luz que serve uma causa maior chamada amor. Que esse seja o nosso lema e que oficialmente seja a nossa verdadeira bandeira, muito mais do que os sistemas de crenças ou ideologias que nós escolhemos para a nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. graças a Deus, né? Depois de um dia conturbado, de um dia corrido, não é verdade, gente? Acredito que para todo mundo tenha sido corrido, porque ultimamente tem sido corrido para todos nós, né? Bom, pessoal, vou fazer um bate-papo rápido aí, fazer uma reflexão semanal aí. Uma coisa que eu tenho notado muito no diálogo com as pessoas, o meu trabalho é lidar muito com a ferramenta humana, né? Eu lido com a ferramenta humana todos os dias na minha rotina de trabalho. Lidar com a máquina é simples, porque a máquina não reclama, a máquina não bate de frente, a máquina não fica insatisfeita. Quando a máquina não está perfeita, você leva para a oficina, ela arruma e depois volta a funcionar. É uma máquina, não tem sentimento, não tem emoção, né? Agora, lidar com o fator ser humano, existem vários nuances e vários atenuantes, porque cada ser humano é um ser humano à par. O Alex é o Alex, o João é o João, o Miguel é o Miguel. Eu não posso me comparar, eu, Alex, que todos sejam iguais a mim. Cada um vai ter o seu jeito de ser, cada um vai ter a sua forma de interpretar a vida, cada um vai ter os seus dilemas, né? Porém, uma coisa que é comum em todos nós, que aqui estamos nesse planeta, é o desafio das nossas vidas, não é verdade? A todo momento nós somos colocados à prova. A todo momento nós somos testados na nossa vida. E aí fica a escolha entre parar no caminho, chorar, se lamentar, ou aproveitar a oportunidade que a vida está dando para crescer, amadurecer e evoluir. Nós não temos mais tempo para parar e ficar pensando no dia de amanhã. Há mais de 2025 anos que foi nos dado o convite de uma proposta de amor, e há mais de 2025 anos a gente vem relutado com essa proposta. Porque como nós já falamos em conteúdos anteriores, e como nos foi passado em mensagens espirituais anteriores, mais recentemente, ainda esse mês, parece que falar de amor, parece que expressar sentimentos, para a grande maioria, é sinônimo de fraqueza. Até pouco tempo atrás, um homem expressar sentimento era coisa vista de uma forma errada pela masculinidade social. Até pouco tempo, isso não é anos atrás. Até pouco tempo, a mulher ela era criada simplesmente para ser uma máquina de lavar e uma produtora genitora familiar. A mulher não tinha voz de expressão. Quantas coisas nós nos lutamos na nossa vida para a gente conquistar direitos, igualdade, nessa prática de tentar um dia alcançar esse conceito de fraternidade que ele é universal. Até pouco tempo atrás, e ainda é recente isso, as pessoas se esmurravam, se espancavam e se sacrificavam porque não queriam abaixar a crista em detrimento do seu pensamento, da sua ideologia, da sua verdade, porque ai daquele que pensasse o contrário,
ou ia para a guilhotina, ou ia para a fogueira, ou era exumado da família, porque ele pensava diferente. Só porque pensava diferente. Mas na essência, todos nós temos dores, temos dificuldades. Não importa a bandeira partidária ou a ideologia que nós viemos a defender, todos nós temos dores. Todos nós temos dificuldades. Todos nós temos sofrimentos. Só que às vezes, muitas das vezes, a gente perde muito tempo nessa presente encarnação reclamando daquilo que eu ainda não consegui produzir de melhor dentro de mim e esquecendo do que no meu presente momento da minha vida eu já me modifiquei. O que são 100 anos? Se nós chegarmos a 100 anos, o que são 100 anos diante da eternidade? O que são 100 anos diante de um grande livro que nós temos dentro de nós, de um arquivo espiritual, de uma grande bagagem incalculável na esfera do tempo? Quantos aprendizados? Quantos processos? Quantas dores? Quantos mentores espirituais que se fizeram presentes na história da humanidade, que abriram as portas dos seus ensinamentos para nós e nos ensinaram que todos eles passaram por sofrimento. Prova disso, há 2025 anos atrás, nós estávamos pregando o grande mensageiro no Madeiro. E nós queremos poupar a dor e o sofrimento porque nós nos achamos no direito de não chorar, porque é a lágrima que nos fortalece. É a lágrima que lava a alma e o coração, que sensibiliza o homem. É a dor. A vida, com as batidas de frente, vai amansando a fera interior que nós trazemos dentro de nós, porque nós ainda somos fera. Para muitos irmãos nossos de outras esferas siderais, eles dizem que nós ainda somos muito belicosos, nós ainda somos muito irascivos, mas eles entendem e compreendem porque o nosso sistema biológico, ele ainda é um sistema refratário, ele ainda é um sistema de tomar lá e dar cá. E nós não estamos ainda totalmente desenvolvidos a nível biológico e nem muito menos a nível neurológico. Então essa caixinha biológica, ela é refratária, ela é reativa, porque é um sistema de defesa natural. Mas o que governa e o que preside esse maquinário? Aquilo que nós somos, o espírito. Se nós ficarmos das 24 horas da vida que nós temos, porque muitas das vezes nós perdemos noite de sono brigando com a gente mesmo, brigando com os nossos erros, e nós não vamos voltar atrás dos erros. O erro já foi, já passou. Chico falava que a gente não tem como mudar o nosso passado, mas a gente pode recomeçar do zero. A gente pode refazer de novo a nossa história da nossa vida. Prova disso é a oportunidade que o Criador nos dá de nós reencarnarmos constantemente, porque o que foi, já passou. Nesse processo cíclico do universo, pessoas vão vir e pessoas vão passar na nossa vida, porque ninguém é dono de ninguém. Ninguém pertence a ninguém. Nem mesmo Jesus se colocou na posição de pertencer a algo. Tudo na vida é transição, é escola, é aprendizado. Eu não sei se todos vocês tiveram a oportunidade, na caminhada da vida de vocês, conhecer uma figura muito popular no movimento cristão, que é a figura de Paulo de Tarso. Esse é do conhecimento de todos vocês. Hoje, a igreja, as instituições espiritualistas, religiosas, idolatram a figura de Paulo de Tarso, que eu vou colocar a imagenzinha dele aqui para vocês. É esse cidadão aqui, fofinho, guti-guti, né? Galã das novelas das 18, né? Mas segundo os nossos mentores espirituais, quando a gente vai falar sobre Paulo de Tarso na nossa roda, um dos mentores espirituais fala que ele era uma peste. É bem a linguagem que eles falam. Esse dito cujo era uma peste. É isso que a espiritualidade brinca com a gente. Para a gente refletir sobre a figura desse cidadão. Então, é muito normal, gente, quando a gente passa para o lado de lá, as pessoas colocarem a gente numa posição, né? É que nem, por exemplo, você passa a vida inteira brigando com o marido e com a mulher. Quando o marido e a mulher parte, aquele meu anjo de formosura que partiu e me deixou. Até pouco tempo era uma peste. Que peste que eu não aguento mais essa traste do meu lado da minha vida, né? A partiu, aí vem aquela sensação de respeito, né? De carinho, de gratidão, né?
Ah, cadê aquele meu anjo, né? É normal. São processos na vida da gente. Tá tudo certo. Mas por que eu trago essa figura aqui bonitinha, galã das novelas das 18, né? Alto esporte atlético, né? Padrão da beleza, né? Padrão da beleza judaica na época, né? Por quê? Porque essa figura, esse cidadão como a espiritualidade nos apresenta, e que eu indico para vocês o livro Paulo Estevão, psicografado por Chico Xavier, é gente como a gente. Turrão, tacanho, ignorante, egoísta, vaidoso, prepotente, enjoado e, como diz o Tranca pra gente, entojado. Intransigente, o ego à flor da pele, vaidoso e prepotente, ou seja, o conceito do perfil do homem da Terra em vias de transição. Quem não se encaixa nisso daqui? Quem de nós não tem dentro de nós aquela ferinha adormecida que, ai daquele que pisa no nosso calo, ai daquele que incomoda a gente no dia que a gente está azedo. Então todos nós temos dentro de nós um Saulo. Todos nós, a gente tem aquele momento que a gente está de saco cheio com a gente mesmo. A gente não tem nem paciência com a gente. A gente quer tudo do nosso jeito, tudo da nossa forma. A gente briga contra o sistema, briga contra o universo para satisfazer o quê? O nosso ego. A nossa vaidade, a nossa prepotência. Ao ponto de, por não estar aberto a um novo movimento, por não estar aberto a uma nova forma de pensar, por achar ser o dono da verdade plena e absoluta, e por querer se mostrar, perseguiu cristãos. E o que chega até nós, através dos escritos, é 1/3 do que foi revelado para não chocar a humanidade. Porque nessas perseguições que ele estabeleceu nos primeiros movimentos cristãos, antes mesmo de esses primeiros trabalhadores da causa se intitularem cristão, que eles eram conhecidos como os homens do caminho. Por que os homens do caminho? Porque eles seguiam um caminho. Qual é o caminho que o mestre deixou? O caminho do amor, o caminho do cuidado, o caminho do auge da ajuda, do auxílio. Ele não fundou uma religião, ele não fundou um sistema institucional. Ele fundou conceitos, valores espirituais que foram gravados num compêndio lindo e maravilhoso chamado Evangelho, porque é uma lei universal que preside todos os sistemas siderais evoluídos no universo. E que nós recebemos a dádiva até nós, para a gente entender como que é o mecanismo que se opera nos planetas mais evoluídos do que a Terra. Mas que, como tudo aqui precisa de nome e de forma, foi dagrafado como Evangelho, boas novas, boas práticas, que são valores universais, que são diretrizes que têm como pauta o nosso auxílio e o nosso progresso. Mas essa figurinha aqui, tacanha, não aceitando, atacou, perseguiu, apedrejou muitos e matou muitos por achar ele ser o dono da verdade. Assassinou, executou. Sem dó, sem piedade, sem chorumelas. Simples assim. Então, no nosso conceito, a gente iria colocar ele na figura de carrasco, inquisidor, assassino. A gente ia fazer a mesma coisa. Bota para fogueira, bota para apedrejamento, porque matou e assassinou. Quantos de nós não matamos com a língua? Quantos de nós não matamos com o pensamento? Né? Foi o homem da sua época, como nós somos o modelo da nossa época, diante do meio que nós estamos sendo. Mas fica um exemplo de que todos nós, por mais conflitantes que nós sejamos conosco mesmo e com o meio, somos passivos de mudança. Porque esse mesmo cidadão aqui que não compreendeu, que agiu pelo alto dos escrúpulos, que não teve sensibilidade de se colocar na dura lei e matou e perseguiu em nome do seu egoísmo e da sua prepotência, ele se dobrou diante da própria prepotência, modificou o seu nome e se tornou um dos maiores propagadores do Evangelho no mundo. Porque jamais o Evangelho chegaria a atravessar fronteiras e além mar se não fosse o movimento desse cara. Porque nem mesmo os primeiros discípulos que caminharam com Jesus e fundaram a Casa do Caminho tinham capacidade para emprenhar o desafio que esta figurinha
teve para desempenhar. Quase morreu por diversas vezes, teve pneumonia, passou o perrengue. O quê? Resgatando a própria prepotência que ele trazia de nós. É o exemplo das nossas transformações internas. Saulo era fera, irascível, poderosa, extrovejante, dominadora, e ai daquele que se opunha no seu caminho. Carrasco, sedentário. E de repente esse homem elimina o homem velho. E à porta de Damasco, ele se converte, não num sistema de institucionalismo, mas ele entende a mensagem, ao ver a luz se fazer presente. E o que é mais interessante, que isso é você entrar de encontro consigo mesmo. Em nenhum momento ele vai e questiona aquele fenômeno. Ele simplesmente fala algo que é muito interessante na psicologia humana. O que tu queres de mim? Já fizeram essa pergunta para vocês mesmos? Quando a gente olha para o céu e deixa de lado os nossos problemas, as nossas piegas, e vocês já fizeram algum momento que vocês perguntaram para Deus: o que tu queres de mim? E não só o que a gente quer, só o que a gente quer. Vem a nós, vem a nós, vem a nós, vem a nós. Então eu trago essa figura para vocês entenderem que até mesmo os aparentes pessoas que no conceito de vocês parecem que não são capazes de mudar, é passivo de transformação. Um lobo, ele pode se tornar um cordeiro quando ele é tocado no fundo do coração. Porque muitas das vezes o ataque de um lobo é autodefesa porque ele tem medo de amar. Porque ele tem medo de se entregar. Ele tem medo de se doar. E diante de um homem que matou, de um homem tão intolerante, de um homem tão irracível, dentro de seus escritos, ele lega um escrito tão maravilhoso que virou letras musicais e que é um legado de amor para a nossa humanidade. E é muito bonito que a espiritualidade explica que já no alto da velhice, depois de que ele já tinha cumprido grande parte de difundir o evangelho até os gentios, atravessando além-mar e falando desta figura do mestre para os gentios, e ele não conseguia mais estar presente em todos os lugares, porque ele já estava velho e o homem já estava deturpando a verdade. No momento em que ele está na pequena igreja de Éfeso, choroso, afagalhos mentais, porque ele não conseguia mais estar em todos os lugares, ele sente um perfume de rosas, sente a presença de alguém colocar a mão nos seus ombros, numa pequena igrejinha de Éfeso. Quando ele olha, é Jesus tocando os ombros de Paulo. E ele, tocado por aquela dor, por aquela angústia, ele fala mais uma vez: o que tu queres de mim? E Jesus apenas fala para ele: redige, escreva. E ele questiona: mas o que eu hei de escrever? Apenas escreva. E através dos seus escritos eu falarei para a nova geração. E todos os escritos legados por Paulo de Tarso são livros mediúnicos, recebidos instruções diretamente do mestre. Há a prova de que, por mais que nós estejamos no processo, o mestre alcança o coração de todos. E ele nos lega esse escrito maravilhoso, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ou seja, por mais que eu tenha todo o conhecimento do mundo, por mais que eu seja PhD, erudita, tenha todos os cadunos acadêmicos da faculdade, se eu não tiver amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retina. Ou seja, de que adianta ter tanto conhecimento, de ter tantos canudos, tantos diplomas, tantos livros na nossa estante, se eu sou frio diante da dor do meu irmão? Se eu não tenho sensibilidade para me colocar na dor do próximo? E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. Nunca adianta a gente falar bonito, falar com eloquência, se achar, e a gente não ter a simplicidade de olhar para o outro e entender a dor do outro, ter empatia, ter sensibilidade, ter zelo, ter cuidado.
E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, não se regozija com a verdade, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu pensava como menino, né? Como a gente estava falando, quando a gente é nova, a gente age tudo no calor da emoção, a gente quer mudar o mundo, a gente quer ser espírito revolucionário, né? Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheci em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança, o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Paulo de Tarso. Então, levem para vocês essas palavras ditas com amor. Não foi ditas por um monge que ficou isolado, insulado no mundo para atingir o estado de nirvana, para atingir o estado de autocontemplação. Não foi uma pessoa que se enclausurou num sacerdócio, que se isolou do mundo, porque é fácil. São palavras de um homem como a gente. De um homem imperfeito como a gente. De um homem ignorante como a gente. De um homem tacanho como a gente. Mimoso como a gente. Mas que foi tocado nas fibras do seu egoísmo e da sua prepotência para grafar para o mundo e para gerações futuras, porque isso é para a eternidade, o verdadeiro significado das lições que esse mestre de amor veio nos legar. Porque ele não está legando um sistema de crença, ele não está legando uma instituição. Ele está legando a prática do bem viver. E a prática do bem viver é o Evangelho. No dia que a humanidade entender e tirar do lado a religiosidade, entender o verdadeiro papel que aqueles grafados nos legaram, porque era a forma mais carinhosa que os seus discípulos tinham para deixar para a gente o que eles viram e o que eles viveram, ao ponto de João colocar que 1000 páginas do Evangelho seriam insignificantes para contar tudo o que eles viram e o que não viram. Se o que Gio viu já choca, já nos deixa perplexos, imagina aquilo que não foi escrito. Imagina aquilo que talvez naquela época não tinha linguagem para ser descrito. Porque até hoje a gente bate cabeça. Até hoje a gente bate cabeça para entender até mesmo certas coisas que a espiritualidade moderna nos traz. Imagine falar do Evangelho. Então fica essas palavras de hoje. Vamos fazer o fechamento, tá? E aí na sequência eu faço a abertura da rifa. Eu guardei a abertura da rifa para hoje, para aproveitar que está todo mundo junto aqui, tá? Então vamos fechar os nossos olhos também. Elevar o nosso pensamento ao alto. Pensar em Jesus. Com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho. Se você quiser parar a gravação para não estender para as pessoas que verão depois, pode encerrar-se. Eu só vou colocar a harmonização para o pessoal aqui.